Eu saúdo a todos os ouvintes com a paz de Jesus Cristo. Amém. Irei fazer uso da palavra de Deus de maneira rápida. Estão aqui conosco irmãos e irmãs que estão ansiosos para ministrar a palavra de Deus através da poesia cantada, através da exposição bíblica. Mas eu quero fazer uso da palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, Pelo menos 20 minutos. escrito por Mateus, no capítulo de número 16. Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 16, versículos a partir do 13. Diz assim a santa palavra de Deus, a verdade absoluta. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Esse texto, amados amigos e ouvintes da palavra de Deus, retrata um episódio que aconteceu na vida de Jesus, no ministério de Jesus. E sobre esse texto, com base nesse texto, eu quero falar para você que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Existe um Deus dos céus que criou todas as coisas, bem como você e eu, o homem, à sua imagem e semelhança. E Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, a esta terra com uma missão muito especial, muito sublime, para redimir a mim e a você, para salvar a mim e a você. Jesus, o Filho de Deus, não veio a esta terra para constituir família, como prega certa religião. Jesus não veio a esta terra para sofrer e ficar famoso, para que em dezembro de todos os anos, ano após ano, a multidão da humanidade comemore o seu nascimento ou o seu sofrimento e morte por volta de abril ou março, quando se comemora a Páscoa. Ele veio aqui com uma missão especial: redimir a sua alma, livrar a mim e a você do pecado e da consequência, tanto temporais como eterna, do pecado. No texto que li, Jesus está fora da sua terra de origem. Jesus está nas regiões, nas proximidades de Cesareia de Filipe, uma cidade que ficava cerca de 40 quilômetros distante do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, no entorno dele, o ministério de Jesus se desenvolveu. Nas cidades de Cafarnaum, Corazim, Betsaida, foram os lugares onde Jesus fez os seus milagres, proferiu os seus ensinos, fez os seus discípulos, e dali ele partiu para Jerusalém, que ficava mais ao sul, e ali ele sofreu e morreu, dando a sua vida para que você seja salvo. Jesus deu a sua vida para que você não perda a sua, mas que você receba como vida eterna. Jesus está ali em Cesareia de Filipe. E então Jesus chega para os seus discípulos e ele quer saber a opinião popular acerca dele. Observe, amigos ouvintes, naquele momento Jesus estava interessado em saber, em descobrir o que a população, o que as pessoas, o que as massas estavam a dizer dele. Qual a opinião das pessoas acerca dele? Ele chega para os discípulos e diz: olha, Pedro, João, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Levi, o que as pessoas estão dizendo acerca de mim?
o que elas acham sobre mim? Qual a opinião das pessoas sobre mim? Naquele momento, cada discípulo, por sua vez, acredito eu, começou a dizer: Senhor, eles acham que tu és Jeremias. Outro apóstolo diz: Senhor, eles acham que tu és Elias. Um outro apóstolo diz: Jesus, as pessoas acham que tu és João Batista. E algumas outras pessoas não denominam, mas acham que tu é um profeta à semelhança dos outros. Deixa eu vos dizer, amigos, senhoras e senhores, que em Israel, em Jerusalém, ali na terra onde os judeus vivem, no período do Antigo Testamento, na época antes de Cristo, era uma terra conhecida como lugar de profetas. Época após época, Deus levantava alguém e o denominava de profeta para que este pregasse a sua palavra, mostrasse ao povo a sua vontade. Aquele que mostrava ao povo, que pregava ao povo a vontade de Deus, era chamado de profeta de Deus. Eles achavam, os contemporâneos de Jesus, achavam que ele era um profeta à semelhança dos outros. A nossa sociedade hoje, pouco mais de 2000 anos depois de Cristo, ainda tem uma atitude e uma opinião parecida com as pessoas da época de Jesus. As pessoas do nosso século acham que Jesus é um profeta, ou foi um profeta. As pessoas da nossa época acham que Jesus foi um grande vulto na história da humanidade. As religiões assemelham Jesus, colocam Jesus no mesmo patamar dos líderes das grandes religiões. Dizem que Jesus foi semelhante a Maomé. Dizem que Jesus foi semelhante a Joseph Smith, o fundador do movimento mormonismo. Dizem que Jesus é semelhante a Russell, o formador ou fundador do movimento Testemunhas de Jeová. Dizem que Jesus foi um indivíduo semelhante a Allan Kardec, que divulgou todas as teorias do Espiritismo. Mas eu quero dizer a você, e quero afirmar com base na palavra de Deus, que Jesus está muito além e muito superior a todos estes homens. Todos eles foram pessoas importantes para os seus adeptos, para as suas religiões. Fundaram religiões que existem há centenas de anos. Mas se você for lá na Arábia, lá você vai encontrar o túmulo de Maomé e os restos mortais dele. Se você for nos Estados Unidos da América, você vai encontrar lá os restos mortais de Russell, que fundou o movimento Testemunhas de Jeová. Se você for na Índia, na China, você vai encontrar lá sepultados os mais famosos dirigentes, líderes, fundadores de religiões. Mas se você for lá em Israel, na cidade de Jerusalém, e procurar o túmulo de Jesus, você não vai encontrar, porque a Bíblia Sagrada diz, e anjos apareceram, os apóstolos de Jesus constataram, e nós também cremos, como diz a sua palavra, que ele não está ali sepultado, ele ressuscitou, e está nos céus, à direita de Deus. E neste momento ele está disposto a interceder por você, a livrar a sua alma do pecado e da consequência eterna do pecado, que chama-se inferno. As pessoas têm uma opinião, uma ideia errada de quem seja Jesus. Jesus não é um profeta, Jesus é o Filho de Deus. Agora, depois que Jesus sabe a opinião popular, Jesus fecha o cerco, chama os discípulos e pergunta para eles: e vocês que são meus discípulos, que andaram comigo, que ouviram os meus ensinos, que viram os meus milagres, que comeram e beberam comigo, que entraram onde eu entrei, que passearam e estiveram onde eu estive, vocês que são meus discípulos, o que vocês dizem de mim? Qual a opinião de vocês sobre mim? Qual o conceito de vocês sobre mim? E Pedro, tomando a palavra como representando ali os demais apóstolos, disse: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Os discípulos achavam, tinham certeza que Jesus era o Cristo. A opinião dos discípulos de Jesus sempre é diferente da opinião da maioria da população. Na nossa época, nos nossos dias, as pessoas acham que Jesus é
alguém importante, como achavam naquela época, mas nós, os discípulos de Jesus, os seguidores dele hoje,